Vamos então fazer uma breve revisão do assunto de carboidratos da disciplina de bioquímica para nossa prova integrada. Bom, qual é o mínimo necessário? Isso que foi abordado no começo da aula sobre carboidratos pelo professor. Qual o mínimo necessário, aceitável para a gente dizer que está diante de um carboidrato? Coloquei aqui as 4 situações que ele apresentou para a gente. Então, o primeiro item é ter no mínimo 3 e no máximo 4 carbonos. A gente lembra que carboidrato é uma biomolécula orgânica, ou seja, formada de carboidrato. Então, tem que ter no mínimo 3 e no máximo 7 carbonos. Ela também precisa, essa molécula precisa também ser formada, lógico, do carbono, mas também de hidrogênio e de oxigênio. Outros elementos também formarão carboidratos, né, como nitrogênio, como enxofre, como fósforo, mas, né, depois de algumas situações que a gente pode ver lá na frente. E aí, obrigatoriamente também, um carboidrato tem função aldeído ou função cetona. A gente vai já ver, relembrar o que é isso. E também tem que ter pelo menos 2 hidroxilas, que a gente também vai ver, mas eu já recordo aqui que hidroxila é aquele tal do OH ligado, a gente já sabe que aqui no carbono vai ser um carboidrato, desculpa, a gente já sabe que aqui no carboidrato vai ser ligado a um carbono. Bom, em relação a aldeído, é uma função orgânica que tem como base a carbonila. E quem é a carbonila? A carbonila é essa estrutura onde o carbono se liga a um oxigênio numa ligação dupla e faz outras 2 ligações. Isso daqui já é uma carbonila. Bom, um aldeído vai ter a sua carbonila ligada obrigatoriamente a um hidrogênio e o que a gente chama de cadeia lateral. A cadeia lateral pode ser qualquer coisa. A gente vai já ver algumas situações dessa qualquer coisa. Então, isso aqui vai ser um aldeído. A acetona vai ser quando essa carbonila, tá aqui o carbono ligado ao oxigênio, e essas outras 2 ligações a gente tem certeza já que é um carbono em cada uma, tá? Então, a gente já tem certeza que é um carbono em cada uma. Então, está aqui, deixa eu marcar aqui, está aqui a carbonila e está aqui a carbonila. Só que no aldeído, a carbonila o carbono da carbonila vai se ligar a uma cadeia lateral e a um hidrogênio. E no grupo cetona, o carbono da carbonila vai se ligar a outros 2 carbonos. Bom, e o item 4, a tal da carbonila. Como eu já adiantei ali, a carbonila vai ser essa estrutura do oxigênio junto com o hidrogênio ligado, e a gente já sabe que provavelmente aqui vai ser um carbono, né, nos carboidratos. Por que pelo menos 2? Na verdade, os carboidratos em geral têm muitas hidroxilas, mas porque na definição básica, ou seja, no mínimo aceitável, por que são 2? Porque se a gente pensar no item 1, o mínimo para ser um carboidrato é ter 3 carbonos. Então, estão aqui os meus 3 carbonos. Esse aqui seria o menor dos carboidratos. Obrigatoriamente, um desses carbonos vai ser da carbonila, então ela está aqui ligada ao oxigênio e ao hidrogênio. E esses outros 2 carbonos aqui, eles precisam obrigatoriamente estar ligados à hidroxila. Por quê? Porque se aqui no lugar dessa hidroxila for qualquer outra coisa, isso deixa de ser um carboidrato e vai ser uma outra coisa. Então, se o professor colocar lá na prova que o menor, né, dos carboidratos, que são de 3 carbonos, apresenta a seguinte estrutura. Ele bota o carbono da carbonila, coloca um outro carbono com hidroxila e um outro carbono aqui, ele coloca só
hidrogênios, né? Então, seria só hidrogênios aqui, formando as 4 ligações do carbono. Então, isso aqui definitivamente não é um carboidrato, é uma outra coisa que não precisa a gente lembrar o nome. Bom, por definição, então, de uma maneira mais estruturada, o que é um carboidrato? Ele é uma molécula orgânica, que é um polihidroxaldeído ou uma polihidroxcetona. Então, aqui tá fácil. A gente tem poli de muitas hidroxilas de função aldeído ou de função cetona. Muitas hidroxilas na função cetona. Então, isso basicamente é um carboidrato. E essas moléculas vão se unem para formar moléculas maiores e mais complexas, através de uma coisa chamada polimerização. A polimerização, ela é a união de muitas coisas. Essas muitas coisas, que são unidades, a gente chama isso de monômero. Então, vai que o professor resolva colocar lá que polímeros são formados por monômeros de alguma coisa, então tá certo. Então, a polimerização é a união de muitas coisas, de muitas unidades. Essas unidades são chamadas de monômeros, porém, no carboidrato a gente tem nomes específicos para tudo isso. Uma coisa que vale a pena lembrar também é que se há uma união de monômeros para formar moléculas maiores e mais complexas, isso daqui vai alterar a função e geralmente vai ser uma função ainda mais específica, né, ainda mais importante do que quando está a molécula simples na forma de monômero. Aqui eu tinha escrito errado, aqui a gente vai falar da classificação dos carboidratos. Como que eles se classificam? Para a gente classificar os carboidratos, a gente vai pensar basicamente na estrutura, como eles são, e na quantidade de monômeros, na quantidade de unidades que vão formar os carboidratos, tá? As unidades. Bom, o monossacarídeo, basicamente, foi tudo que a gente falou até agora. O que é um monossacarídeo? Aqui, mono de 1, a gente tem uma unidade, uma estrutura só, um carboidrato isolado, digamos assim. É justamente esse pessoal entre 3 e 7 carbonos. Tudo que tiver entre 3 e 7 carbonos que for um carboidrato, ou seja, um polihidroxaldeído, uma polihidroxcetona, vai ser um monossacarídeo. O oligosacarídeo, o polissacarídeo, já vai ser justamente a união desses monossacarídeos. E o monossacarídeo aqui é justamente o monômero dos carboidratos, tá? Então, lembra, polimerização é a união de muitos monômeros. O monômero, que é a unidade que forma os polímeros, no caso do nosso carboidrato, a gente chama de monossacarídeo. É aqui onde tudo começa. E quando se unem de 2 a 20 monossacarídeos, a gente vai ter um oligosacarídeo. Então, aqui a gente já não está pensando mais em 3, em 7 carbonos, a gente já está pensando nesse pessoal que já está formado aqui em cima, se unindo. Então, vão ser de 2 a 20. Acima de 21 monossacarídeos, a gente já vai ter um polissacarídeo. Bom, tem uma outra classificação que também é baseada tanto na estrutura quanto na quantidade de monômeros, que são os modificados. Os modificados recebem esse nome justamente porque alguma coisa se modificou, alguma coisa mudou na estrutura do monossacarídeo. Primeira mudança acontece no monossacarídeo. Então, vai que o professor coloca lá dizendo que os carboidratos modificados acontecem com a substituição, a adição de algum elemento
nos oligosacarídeos ou nos polissacarídeos. Não. Primeiro a mudança acontece no monossacarídeo e depois ela vai continuando, né, nas outras formas, nos outros polímeros aqui, tá? Nos demais polímeros. Bom, o que é um carboidrato modificado? É alguma coisa se modificou, o que modificou? Aconteceu uma adição ou uma subtração ou uma substituição de algum elemento. Esse elemento geralmente que é substituído, que é tirado, é a hidroxila. Então, quando a gente vê a estrutura, daqui a pouco, uma estrutura aqui desenhada, vai ficar mais claro. Então, o carboidrato modificado, ele acontece pela adição, pela subtração ou pela substituição de algum elemento, e como eu falei, geralmente é a hidroxila. No entanto, esse carboidrato modificado, ele também pode ser um poli, um oligo ou um monossacarídeo. Lembrando que para ele ser um oligosacarídeo modificado, ele já tem que ter monossacarídeos modificados. Para ser um polissacarídeo modificado, já tem que ter vindo um monossacarídeo modificado. Não tem modificação direta no poli ou no oligo. A modificação acontece primeiro no monossacarídeo. E aqui a gente vai, é justamente o exemplo que eu quero dar dessa modificação. Então, inclusive, essa tal da glicosamina, que eu já coloquei aqui, que eu já vou adiantando, a glicosamina a gente vê bastante lá em histologia. Na formação, na constituição, na verdade, da matriz extracelular, da maioria dos tecidos, né, principalmente ali do tecido conjuntivo propriamente dito. Bom, aqui a gente tem a estrutura da glicose. A glicose formada de 6 carbonos, né? A gente tem essa hidroxila do terceiro carbono, que pode ser substituída por um NH2. Se eu tiver uma nova estrutura, do mesmo jeito que está aqui, se eu for desenhar tudo do mesmo jeito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nossa, ficou horrível. Mas enfim, se eu for desenhar aqui, se onde tinha essa hidroxila ficar tudo do mesmo jeito, aqui tiver um NH2, eu já tenho um carboidrato modificado, já não é mais a glicose, mas vai receber o nome de glicosamina. Inclusive, esse é um carboidrato modificado, né, um monossacarídeo modificado. Então, a gente pode até colocar aqui, é um monossacarídeo modificado, que não tem só aquela função basicona que a gente já está acostumado a ver dos carboidratos, que é a função de fonte energética primária ou imediata. Então, a glicosamina, a glicosamina, ela vai servir para fazer adesão entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo propriamente dito, que está ali debaixo do tecido epitelial. É uma das funções, né, desse carboidrato modificado, justamente e simplesmente porque foi mudada a hidroxila por esse grupo aqui, amina. Bem, os polissacarídeos, que são aqueles formados por mais de 21 monossacarídeos, eles podem ser tanto homo como heteropolissacarídeos. Homosacarídeos é quando todos os monossacarídeos são iguais. Então, pensa na repetição de muitas glicoses. Aí eu vou ter um homopolissacarídeo. O principal, os dois principais, na verdade, homopolissacarídeos, a gente tem a celulose, que é um dos mais abundantes no mundo. A gente tem o glicogênio, que faz parte aí do nosso corpo. A gente também tem o amido,
Então, eles são homopolissacarídeos. Vai que o professor coloca na prova que o amido, ele é um heteropolissacarídeo formado pela união de muitas moléculas de glicose, vai estar errado. E aí as funções do carboidrato. Já estamos carecas de saber que a função primordial dos carboidratos é energia imediata, né? Dada a importância aí, por exemplo, lembrando a importância da glicose para o nosso metabolismo. Essa é uma função extremamente importante, porque sem glicose, tem células do nosso corpo que nem funcionam, usam como única fonte de energia a glicose. A gente lembra aqui dos neurônios. Horrível. Os neurônios, eles só usam a glicose como fonte de energia. Então, é muito importante essa função. Mas também não é só isso que ele faz, que o carboidrato faz. Além dele ser essa fonte de energia imediata, chegou, gastou, ele também é armazenado. Esse armazenamento no nosso corpo é feito justamente pelo tal do glicogênio. Nas plantas, ele é feito através do amido. Só que, inclusive, esse glicogênio aqui, ele é uma fonte de, ele é um estoque de energia muito desfavorável para o nosso corpo. Por quê? Porque para estar guardado ele precisa de água. E tem que ter muita água para poder armazenar glicogênio. Outra função importantíssima dos carboidratos é a sinalização celular. Essa sinalização celular a gente vai lembrar da importância do sistema sanguíneo, né? AB, tipo A, tipo B, tipo O. São justamente carboidratos presentes na superfície da célula que faz com que seja identificado os tipos sanguíneos. Então, aqui está outra função super importante, além de fonte de energia. Outra coisa super importante que o carboidrato participa é da formação dos nucleotídeos. Aqui a gente volta a pensar em polímeros, né? Os nucleotídeos, eles são formados por 3 coisas. Por um carboidrato, esse carboidrato vai ser de 5 carbonos, então ele é um monossacarídeo, 5 carbonos. Ele vai ser formado por um grupo fosfato e vai ser formado por uma base hidrogenada. E aqui a gente, claro que vai lembrar do nosso, a base nitrogenada, a gente vai lembrar do nosso DNA e do nosso RNA. Inclusive, já vale a pena lembrar aqui que tanto DNA quanto RNA só tem 5 carbonos. Porém, o DNA já é um monossacarídeo modificado. Por quê? Porque ele era um RNA que perdeu uma hidroxila, tá? Então, isso que é desoxirribose. Então, vale a pena lembrar disso, porque vai que cai na prova. Aqui a gente vai falar de estereoisomeria, que nos carboidratos há estereoisomeria, chamada de epimeria, porque tem um nome para cada coisa nesse universo. Não sei porquê. Mas, enfim, o que é essa tal da estereoisomeria? A gente tem que pensar no carbono quiral para entender estereoisomeria. Então, o carbono quiral é um carbono, todo carbono tem que fazer 4 ligações. É um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Esse carbono aqui não é um carbono quiral, porque ele está fazendo só, ele está se ligando só a 3 coisas. Essa cadeia aqui de baixo, o hidrogênio e o oxigênio. Esse carbono aqui, ele é quiral, porque ele está ligado a isso aqui tudo, a isso aqui tudo, a um hidrogênio e uma hidroxila. Esse carbono do mesmo jeito, esse carbono do mesmo jeito, esse carbono do mesmo jeito. Esse daqui a gente sabe que ele não é também, porque ele está ligado aqui, ó, a 2 coisas iguais, a 2 hidrogênios. Bom, aqui nós temos 4 carbonos quirais. Carbono quiral tem 4 ligantes diferentes. No entanto, a estereoisomeria é justamente quando 2
substâncias, duas moléculas, na verdade, elas têm a mesma forma, mesma fórmula, a mesma quantidade, né, de elementos, mudando apenas a conformação espacial de alguma coisa. A talidomida é um famoso caso, né, de um remédio que ele era muito bom para gestante naquela fase onde ela está muito nauseada. Porém, ela tem um esterizômero, tem uma outra substância que é muito parecida com ela, mas que muda a posição somente de um elemento. Quando eu falar da glicose, da galactose, vai ficar mais claro. E um dos isômeros era benéfico, fazia o efeito que se desejava, e o outro era teratogênico, que provocava justamente uma formação congênita nos bebês. E aqui eu vou lembrar da glicose e da galactose. Então, essa estrutura aqui a gente já sabe que é a glicose, porém, a galactose é muito parecida com a glicose. E como a galactose foi falada já em dois assuntos, em carboidrato e em enzimas, pode ser que caia na prova. Bom, a galactose é muito parecida com a glicose. O que é que vai mudar? Eu vou tentar desenhar, feito gente, aqui a estrutura. Ela vai mudar apenas a posição do carbono 4. É a única coisa que vai mudar entre a galactose e a glicose. Então, eu vou pegar aqui o carbono 4. Esse aqui é 1, 2, 3, 4. A única coisa que vai mudar bem aqui é a posição desses dois elementos que eu circulei, do hidrogênio e da hidroxila, tá? No caso da galactose, quando a gente estiver aqui é o 1, o 2, o 3, o 4. Vou fazer assim. Vou deixar igual aqui, deixar igual aqui. Aqui é H, aqui é OH e H. A única coisa que vai mudar aqui vai ser que esse OH, que era do lado daqui, do lado direito, vem para o lado esquerdo. E esse H, que era do lado esquerdo, vai lá para o outro lado. Isso aqui deixa de ser uma glicose e passa a ser uma galactose. E isso é uma epimeria. A glicose e a galactose são epímeros. Elas têm a mesma quantidade de carbono, a mesma quantidade de hidrogênio, a mesma quantidade de oxigênio, mas elas mudam simplesmente a posição espacial de um dos seus elementos, e no caso aqui é no carbono 4, justamente porque ele é quiral. Então mudou aí a conformação espacial. E aí qual o problema disso, né? Quando a gente vai pensar na galactosemia, a gente vai pensar tanto na parte de carboidrato, galactosemia, quanto na parte de enzima. Então, na parte de carboidrato, qual é a contribuição desse assunto para entender a galactosemia? A galactose, ela faz parte, né? Ela é um monossacarídeo que vai constituir a lactose. A lactose, aquele carboidrato presente no leite, inclusive no leite da mãe. O bebê ingere o leite da mãe e quando chega a lactose, ela vai ser quebrada em galactose e glicose. Porém, a galactose não tem uma via, né, um metabolismo que quebra a galactose em si. Ela primeiro é transformada em glicose para depois ser continuar o restante do ciclo, né? Enfim, a glicose conseguir ser ali usada pela célula como fonte de energia. Se o organismo não conseguir fazer esse processo, que é transformar a galactose em glicose, a galactose vai se acumular e o bebê vai ter a famosa galactosemia. Essa aqui sendo a primária, a primária, o bebê inclusive pode morrer em poucos dias, em poucas semanas. Então, na parte de carboidrato, a galactosemia tem a ver com isso.
Elas são isômeros, né? Elas têm a mesma quantidade de carbono, de hidrogênio, de oxigênio, são muito parecidas, mas porque muda apenas isso daqui, o nosso corpo já não consegue reconhecer, não consegue metabolizar e elas se acumulam, ok? Adiante, o nosso corpo é um meio aquoso, né? Então, os carboidratos, eles se apresentam de formas diferentes, se tiver no meio anidra, que é o meio sem água, ou no meio aquoso. Essa forma aqui de representar a glicose é a chamada projeção de Fischer, que é a chamada forma aberta. Isso daqui seria no meio que não tem água, como por exemplo o açúcar de mesa cristalizado. Na nossa célula, no nosso meio aqui, que é cheio de água, ocorre ciclização intramolecular. Esse carboidrato que antes estava na forma aberta, ele cicliza e ele fecha, né? Ele forma um anel. Vamos entender como é que essa ciclização intramolecular acontece, porque tudo que a gente pensar em carboidrato dentro do corpo, a gente tem que pensar nessa forma aqui, na forma fechada, na forma ciclizada, porque essa forma aqui, ela é bem menos frequente no nosso corpo. Bem, o que é então essa tal da ciclização intramolecular? É quando o carbono, o penúltimo, né, a hidroxila do penúltimo carbono, então se a gente for contar aqui, aqui é o 1, aqui é o 6, a hidroxila do carbono 5, ela ataca o carbono da carbonila. Por isso que é uma ciclização intramolecular. É a molécula com ela mesma. Não tem nada aí, né, de fora acontecendo, não tem, essa hidroxila não está sendo substituída por um outro grupo, né? Essa hidroxila, ela acaba atacando a carbonila. A carbonila, ela é reativa. Então, esse carbono ataca a carbonila. Esse hidrogênio aqui, que antes era exclusivo desse carbono, passa a se ligar ao outro carbono aqui, né? Ao carbono 5. A gente começa a contar o carbono 1 da carbonila. Esse era o carbono da carbonila. O oxigênio foi atacado pela hidroxila o carbono foi atacado, o carbono da carbonila foi atacado pela hidroxila desse carbono 5 aqui, né? E esse carbono era esse. Vou até colocar de outra cor aqui. Esse carbono aqui era esse carbono. Então, quando essa hidroxila ataca essa carbonila, a gente tem o fechamento, forma esse anel aqui. E o oxigênio que antes se ligava só a esse carbono, ela passa a se ligar tanto a ele quanto ao carbono 5, fechando assim um anel. E aqui a gente tem um novo carbono quiral, tá? Esse carbono 1 aqui, ele passa carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5 e o carbono 6. Esse carbono aqui, ele é um novo carbono quiral. Por quê? Veja só, ele está ligado ao oxigênio, que antes ele estava fazendo uma dupla ligação, agora ele está se ligando a 4 ligantes diferentes. Então, ele se liga ao oxigênio, se liga a essa hidroxila, se liga aqui o que a gente chamaria de cadeia lateral, né? Tá se ligando a todo o resto aqui da estrutura. E tá se ligando aqui também esse hidrogênio que não está representado, mas a gente sabe que ele existe. Então, aqui a gente tem um novo carbono quiral. Aí a gente vai ter... Eu até adiantei aqui, né? Na verdade, está aqui embaixo. A gente tem um novo carbono quiral. Aqui a gente falou em epimeria. Deixa eu voltar aqui só para fazer uma revisão. Aqui a gente falou em epimeria, né? Epimeria, por exemplo, entre a glicose e a galactose, são duas estruturas, duas moléculas idênticas, na sua quantidade de moléculas e nos seus elementos, que muda apenas a posição de um dos seus elementos, né? E a gente tem, né, a presença de um carbono quiral. Aqui na forma fechada, a gente também tem carbono quiral. E isso aqui também vai dar isômeros, né? Depois que o carboidrato cicliza na forma aquosa, ele também vai ter o processo de epimeria, né?
A gente vai ter os isômeros, mas que aqui quando é na forma ciclizada a gente chama de anômero. O que que vai acontecer? Vou ter que desenhar que eu não botei, né? Estrutura, enfim. Então, se a gente pensar aqui, tentar desenhar da mesma forma, essa estrutura, aqui a gente vai ter o oxigênio, aqui a gente já tem o carbono 1. E aqui em cima a gente tem o CH2O, que é o carbono 6. E aqui, vou pensar só no 1 e no 6, a gente tem a hidroxi. Vou dar uma pausa aqui, tá? Carbono 1, carbono 6, todos esses outros elementos vão estar iguais, né? A posição da hidroxila, aqui vai ser aqui mesmo, deixa eu botar igual mesmo. OH, aqui também, OH, né? Enfim, então tá tudo igual. Aí o que é esse tal de anômero? Essa hidroxila aqui ficou para cima. Neste caso aqui, um anômero seria tudo isso aqui igual, exceto a posição dessa hidroxila, que vai ficar como? Ela vai ficar para baixo. Em vez de ela ficar para cima, ela fica para baixo. Então, isso aqui são dois anômeros, eles são isômeros também. Eles têm todos os outros elementos iguais, mudando apenas a posição desta hidroxila aqui, que estava para cima e estava para baixo. Aí a gente vai lembrar que isso tem nome, né? Tudo tem que ter uma nomenclatura. E aí, quando o CH2OH e a hidroxila estão do mesmo lado, isso aqui é chamado de beta. E quando eles estão em sentido oposto, esse aqui está para cima e a hidroxila está para baixo, isso aqui é alfa, tá? Então são anômeros.